Jogo Aberto está de volta aqui na TV Tarobá de Londrina. Hoje nós estamos falando sobre a nova legislação trabalhista e as alterações até que o governo propôs, com a doutora Manuela Tucunduva, advogada, que está explicando para a gente aqui as novidades dessa lei. Claro, né, Manuela, que a gente vai ter que esperar um pouco aí as primeiras decisões, né? O comportamento das empresas. Está todo mundo meio ainda com receio do que vai acontecer. Você que tem experiência aí, trabalha com várias, né? Várias empresas aí, acho que está todo mundo assim aguardando os acontecimentos, né? Sim, principalmente porque não foi uma lei que trouxe alterações só no campo trabalhista, né? Ela gera consequências previdenciárias, consequências tributárias. E o fato do governo ter, logo de início, já dito que ela sofreria uma alteração por medida provisória, o judiciário, em algum momento, se posicionou contra alguns pontos. Então, está um clima de indecisão muito grande. Eu perguntei das empregadas domésticas no bloco passado, mas a situação delas é semelhante ao que estava aí, né? Porque a profissão foi reconhecida, por regulamentação própria, não alterou muito. Não alterou nada. Então, por exemplo, quem contrata uma diarista, né, para vir uma vez por semana, por exemplo, está sujeito às mesmas regras que a gente falou aqui, naqueles tópicos que a gente falou aqui do trabalhador normal, correto? Isso, correto. Quem registra, empregada doméstica com registro em carteira, também está submetida a toda essa legislação trabalhista. Não tem nada específico para elas. Não veio nada específico para elas. O que é de hora itinere para ela, o que é de banco de horas, vale para o trabalhador, vale para elas também. Isso, tem que ver as especificidades da lei dela, né? Da lei própria das domésticas. Mas a reforma, de um modo geral, não trouxe nada... Não mudou nada? Não, da doméstica não. Muito bem. Trabalho no escritório, o home office, trabalho em casa ou trabalho... Enfim, como é que ficou? O que a legislação trouxe de novo em relação a isso? Já era uma prática adotada, mas não era normatizada essa prática, né? Hoje é normatizada, é um trabalhador normal, registrado em carteira, mas vai trabalhar na casa. Ele pode até ir uma vez ou outra na empresa, para uma reunião, para alguma coisa, mas não vai descaracterizar esse trabalho em casa. E ele assina um termo dizendo que ele se compromete com relação à saúde, segurança, ergonomia, essas coisas. Ele assina um contrato de trabalho onde diz o que a empresa vai pagar, o que a empresa não vai pagar. Por exemplo, a empresa vai fornecer internet, a empresa vai fornecer o computador, a empresa vai fornecer energia elétrica. Tudo isso é regulamentado, tudo isso é estabelecido num contrato. E o que trouxe de novo e de polêmico, eu acho, sim, é que excluiu essas pessoas da jornada de trabalho. Então, elas não recebem horas extras. Ainda que elas trabalhem 10, 12 horas por dia, elas não vão receber horas extras. E depois vai entrar na justiça. O legislador entendeu que não teria como controlar a jornada trabalhando longe. E aí vem aquela questão, mas não pode um login e senha para você verificar? Vê a hora que entra, vê a hora que sai? Daí fica aquela discussão, se poderiam essas pessoas serem ou não, mas o legislador excluiu. Mas assim, se um determinado profissional vai trabalhar em casa, a empresa vai lá na casa dele, faz entre aspas, uma vistoria no ambiente de trabalho dele, porque se ele tiver depois uma doença relacionada ao trabalho, né, uma lesão, por exemplo, por esforço repetitivo ou coisa assim, a empresa não pode ser responsabilizada? Ela pode ser responsabilizada e fica uma situação muito peculiar. Eu acredito que tenha que ser decidido isso no contrato de trabalho mesmo, se o empregador ele pode ir com hora avisada, porque o domicílio é inviolável, né, pela Constituição. A empresa não pode simplesmente, deixa eu ver como você está trabalhando, se você está trabalhando sentadinho, se você está... Tem que ter uma autorização. Eu acho que teria que estar no contrato de trabalho isso. As normas que ele tem que obedecer e se a empresa poderia ou não visitá-lo lá, fazer uma fiscalização. Porque se ele impedir de entrar na casa... Aí vai ser uma situação nova. Complicado para ambas as partes, né? Vai ser uma situação nova para ambas as partes. Porque também cai naquela situação da insegurança, né? Porque uma coisa é você pagar... eu pago uma linha de internet para você, né? Enfim, um plano, eu pago a tua energia elétrica e tal, mas e se ocorrer um acidente? E é interessante porque sempre quando a gente fala no teletrabalho, a gente pensa no trabalhador no computador. Mas também pode ser, por exemplo, assim, contratado para uma mini oficina ou para uma coisa de artesanato, que daí tenha que usar uma máscara, tenha que usar um EPI próprio. Como que a empresa vai fiscalizar se ele realmente está usando ou não na casa dele? Sim. É isso que nós vamos ter que aguardar os acontecimentos, né? Porque tem também
Quebrou o computador, quem paga? Se é o computador, a ferramenta dele, não é? Quebrou o carro, quem paga? Acho que tudo isso tem que ficar em contrato. Teria que ficar em contrato, o legislador não previu nada. O que se orienta, então, para as empresas que querem contratar nesse regime? Fazer um contrato mais cercado, entre aspas, possível, e para o trabalhador, qual é a orientação também? Eu acredito nesse sentido mesmo, acordar regras claras, bem definidas só o dia a dia, a prática mesmo, por meio de aditivos, ver o que funciona, o que não funciona, mas sempre por escrito para se resguardar as duas partes. Muito bem. Mudou alguma coisa em relação aos exames temporários que os trabalhadores fazem, exames periódicos, né? Isso. De saúde ou não? Não, com relação a isso não. Continua sendo obrigatório, fazendo, nos mesmos, etc. nos mesmos modos. Disse que a legislação enfraquece, entre aspas, os sindicatos, até pelo corte da própria contribuição. E aí vai uma explicação, né, Manuela? A contribuição assistencial, né, como muitos chamam, e aquela contribuição sindical, aquela que é uma vez por ano, descontada, como é que é o nome daquela? Sindical. Aquela é contribuição sindical. Tem gente que confunde aquela com a mensal, né? Isso. Qual a diferença entre as duas? Para onde vai esse dinheiro do trabalhador? Ela tem caráter de tributo, que é essa que não é mais, tem que ser autorizado e tem que ser pago uma vez por ano. Essa continua? Isso, ela continua se autorizar o desconto, né? Se autorizar. Isso. E as demais tem que estar prevista em convenção coletiva, aí tem que ser as pessoas associados, só os associados ao sindicato que recolhem. Entendi. Mas é bom reforçar aquilo que você disse no bloco anterior. Agora as empresas vão suspender o repasse. Exato. E o sindicato vai perguntar para o trabalhador, você quer continuar filiado? Você quer continuar contribuindo? Isso, vai ter que ter autorização por escrito. É isso. E se a empresa não parar de descontar? Não parar de descontar? Aí o trabalhador pode entrar pedindo o ressarcimento desse valor, né? Porque a empresa não tem autorização para descontar. Sim, mas a lei, ela é taxativa nesse sentido? Sim, sim. Ela é impositiva? Ela ela não condiciona as coisas, ela impõe nesse ponto, pelo menos nesse aspecto? Então, só pode ser descontado com autorização expressa. Tá certo. Com relação à prestação de serviços, ou diria de plano odontológico, plano de saúde, essas coisas, tem alguma coisa na lei que obriga ou desobriga a empresa a fazê-lo ou não? Esses descontos, eles devem ser autorizados pelo empregado. Mas a lei diz que se a empresa conceder um plano desse, não vai entrar como salário. Então, ainda que a empresa pague um salário X e dê plano de saúde, plano odontológico, às vezes até um auxílio de educação, uma coisa, não entra como salário. Mas para ter o desconto tem que ter a autorização. Ô, Manuela, você acha que muitas questões vão desembocar no judiciário? Quer dizer, a reforma trabalhista corre o risco de ser judicializada? E eu perguntaria mais. Temos visto muitas manifestações do judiciário contrárias a inúmeros pontos da legislação e tem juiz dizendo, não, eu vou continuar decidindo sobre a Constituição e Código Civil, por exemplo. Não está jogando no lixo a reforma trabalhista? Daqui a pouco não vai precisar de justiça do trabalho, porque se for para julgar pela Constituição e pelo Código Civil, a Justiça Comum já pode fazer isso. É que as nossas leis, elas têm que ser interpretadas sistematicamente, né? Então, tem vários artigos que existe a discussão se eles vão de encontro com a Constituição ou não, se eles são constitucionais ou não. Aí, infelizmente, a gente vai ter que esperar as decisões, as primeiras decisões, tanto dos juízes de primeiro grau, dizendo o que eles entendem, e até chegar no STF. Temos até a ação direta de inconstitucionalidade já proposta, com relação à justiça gratuita, se poderia ou não pagar honorários, pagar custas. Então, a gente vai ter que esperar mesmo para ver o que o judiciário vai decidir. Tá certo. A gente ouvia também muito, durante a discussão da reforma, de que a indústria da ação trabalhista, a indústria da indenização, acabaria com isso, né? Essa reforma acabaria com essa indústria. Qualquer pessoa que entrasse lá, qualquer trabalhador, ganhava. E agora, me parece que a questão da litigância de má-fé
que é gente que entra só para tirar um dinheiro da empresa, parece que isso ficou um pouco mais consistente, diria. O que dá para a gente dizer em relação a isso? Aquele advogado que pega lá o trabalhador e fala, não, pede isso, pede aquilo, pede isso, pede aquilo, pede isso, que isso dá. Qual que é o filtro que tem agora, o critério que até o julgador tem para analisar isso? Exato. Existia uma cultura exatamente disso. Que ele tem direito às horas extras ou às verbas rescisórias, por que não acrescer esse pedido? Vai que ocorre uma revelia quando a empresa não vai na audiência ou deixa de contestar, alguma coisa assim. Mas agora não, agora os pedidos eles vão ter que ser coerentes, vão ter que ser inclusive líquidos, vou ter que dizer o valor que eu entendo que eu quero. E caso perca o empregador um dos pedidos, ele vai pagar, inclusive, honorários advocatícios para o advogado da empresa. E se ele fizer um pedido muito fora do que a lei determina ou atuar de má fé, ele pode vir ser condenado à litigância de má fé, sim. Sim. Agora, como provar? Quer dizer, ele que vai ter que provar isso. Se ele está reivindicando um determinado direito que o cliente dele diz ter, ele vai ter que provar isso. Me parece que antes a coisa era meio de comum acordo, assim, era meio, como é que nós poderíamos dizer, já estava certo que empresa não paga hora extra, risco, coisa do né? tipo. Se perdesse, não havia risco, então poderia ser pedido. Hoje não, hoje você vai ter que provar. Mas não quer dizer assim, que você não provou, já é condenado à litigância de má fé. Não, só se você atua contrário, só se você foge um documento, só se você protela o feito, só se você litiga contra o texto expresso da lei. Então, a lei determina o que é considerado litigância de má fé. E incorrendo nisso, aí o cidadão vai ter que pagar as custas, sucumbência e tudo mais. Isso, senão, se entrar com uma ação temerária, como a gente usa dizer, pode incorrer em... Quer dizer, ele tem que provocar, tem que entrar com uma ação dizendo, a empresa tem que dizer, olha, isso aqui é um absurdo. Não, na própria contestação. Ele entrou com uma ação, na própria contestação eu posso falar, olha, isso não se aplica, inclusive quero a condenação por má fé. Na própria, uma sentença só, uma ação só. Ah, perfeito. Então ali já se resolve isso. E os juízes, eles percebem, eles mesmos já... Mesmo sem a reforma ter trazido isso, em alguns casos esparsos e raros, alguns juízes já aplicavam o Código de Processo Civil e já condenavam o reclamante em litigância de má-fé. São raros os casos, mas já existia. E agora, existindo a previsão legal, eu acredito que... Vai ser mais comum ou vai ser mais... Eles vão ter mais cautela na hora de fazer os pedidos? Exatamente. Tá bom. Doutora Manuela, nosso tempo terminou, mas quero te agradecer aí Eu que agradeço. Pela presença no programa e até uma próxima. Até, obrigada. Obrigado. Doutora Manuela Tucunduva falando conosco hoje aqui no Jogo Aberto sobre a reforma trabalhista, que é um assunto que vai trazer mais dúvidas, vai trazer muita discussão e nós vamos ter outros programas, outras reportagens e muito mais sobre esse tema, né, que é novo para todo mundo, empresas e também para os trabalhadores. Jogo Aberto volta no sábado que vem com outro convidado. Obrigado pela audiência e até lá. Tchau.